Olá, mentes focadas! Sejam muito bem-vindos a esta nossa revisão explicativa, que a gente vai chamar aqui de MAT 22.12, Rege, Lei LICIDEC, está 186/22, Tito V, Tit I, artigos 658 a 660 e títulos 7 a 9. Parece uma sopa de letrinhas, né? Mas hoje o foco é ter uma precisão cirúrgica nesse Decreto Estadual 10.086 de 2022, que regulamenta a nova Lei de Licitações lá no estado do Paraná. Para quem está naquela reta final de preparação para concursos, a gente sabe muito bem que tempo é ouro. Por isso, essa análise de hoje vai super direto ao ponto. Nós vamos cobrir estritamente as regras de tecnologia da informação, as soluções inovadoras e aquele gigante e super cobrado universo dos convênios. A ideia é pegar essa legislação que é super densa e transformar num mapa mental que vai ser literalmente impossível de esquecer na hora da prova. Vamos lá? Bom, o nosso roteiro hoje está dividido em 6 blocos bem práticos. Primeiro, tecnologia da informação. Segundo, soluções inovadoras. Terceiro, regras para convênios. Quarto, vedações e chamamento público. Quinto, gestão e fiscalização. E, por fim, o sexto bloco, controvérsias e disposições finais. Muito bem, começando pelo nosso primeiro grande alvo de prova. É o título 5, que detalha todo aquele ambiente bem rigoroso de compras de tecnologia da informação e comunicação, as famosas TIC. Então, prestem muita atenção na definição legal exata que está lá no artigo 646. Uma solução de TIC abrange bens e serviços para a gestão de informação e comunicação. Simples, né? Mas o foco total de vocês na hora do estudo tem que ir para a exceção. Porque as bancas examinadoras, elas simplesmente amam testar exceções. Olha só, se uma automação, mesmo que ela tenha lá o seu software ou hardware, não visa a gestão de informação e comunicação, ela fica totalmente excluída dessa categoria. E aí vem a pergunta clássica de prova. Quem é que decide isso? É o CETIC-PR, que é o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. Guardem esse nome. E tem mais. Planejar compras de TIC não é na base do improviso de jeito nenhum. É um processo altamente instrumentalizado. A gente tem 2 documentos obrigatórios que precisam ficar fixados na memória de vocês: o Plano Estratégico Institucional e o PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação. E detalhe, não basta só criar o plano e jogar na gaveta, tá? Ele precisa ser aprovado pela autoridade máxima de cada órgão. Além disso, quando a gente fala da gestão estratégica de softwares de uso disseminado, sabe quem dita as regras, negocia os acordos prévios e tabela os preços máximos? O nosso órgão central de novo, o CETIC-PR. Vamos avançar agora para o nosso bloco 2, focado no título 1. Aqui a gente sai um pouco daquela infraestrutura tradicional e entra de cabeça no território da modernidade, que são as contratações de soluções inovadoras. O artigo 659 traz uma flexibilidade que, olha, é um prato cheio para questões objetivas. A pergunta é: quem pode ser contratado pelo Estado para testar essas soluções inovadoras? E a resposta é: praticamente todo mundo. Podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas e até mesmo consórcios de empresas. O objetivo final é muito claro: o Estado paga para testar soluções que ou já estão prontas ou aquelas que ainda vão ser desenvolvidas ali sob medida. É um detalhe simples, mas que derruba muita gente em prova. Agora, a questão crucial aqui é a seguinte: o que acontece se esse projeto inovador der errado ou simplesmente deixar de fazer sentido no meio do caminho? Bom, o artigo 660 traz os gatilhos legais exatos para isso. A contratação pode ser dispensada em 2 cenários bem críticos, anotem aí: se houver inviabilidade tecnológica de algum componente durante o processo ou se as variáveis macroeconômicas do país tornarem aquela equação financeira menos vantajosa para a administração pública. No fim das contas, é a lei reconhecendo de forma muito realista que inovar sempre envolve riscos, né? Chegamos ao título 7, o nosso terceiro bloco: regras para convênios. Atenção máxima a partir de agora, pessoal, porque esse é o segmento mais denso e, sem a menor dúvida, o mais frequentemente cobrado em provas. Para gabaritar isso aqui, é preciso saber não só o que é um convênio, mas principalmente o que ele não é. O artigo 661 define convênios como acordos para executar programas ou projetos que podem envolver ou não a transferência de recursos. Mas, por favor, guardem isso a 7 chaves. O decreto exclui expressamente dessa regulação os termos feitos com as organizações da sociedade civil, as famosas OSCs, e também os contratos de gestão com organizações sociais. Por quê? Porque essas entidades possuem leis próprias. Então, se a questão da prova disser que um convênio com uma OSC segue o decreto 10.086, vocês já sabem, a alternativa está errada, corta na hora.
Mudando a engrenagem para o nosso quarto tópico, vamos examinar as barreiras que o Estado impõe, focando nas vedações e no chamamento público. Olha, o artigo 670 é o verdadeiro terror dos candidatos desatentos. A gente está falando aqui de proibições absolutas, sem choro nem vela. É totalmente vedado celebrar convênios em períodos eleitorais específicos, assim como é vedado fazer convênio só para repassar dinheiro ou doar bens. Também é estritamente proibido fechar acordo com entidades que sejam chefiadas por parentes de dirigentes públicos até o segundo grau. Além disso, aquelas entidades que já deram calote no erário ou que têm omissão na prestação de contas já estão fora do jogo. E, para fechar com a principal pegadinha, um convênio jamais, em hipótese alguma, pode ser usado para pagar as contas rotineiras, aquele famoso custeio continuado ou manutenção da entidade proponente. Fiquem ligados nisso. E quando o Estado decide firmar um convênio com uma entidade privada, aí exige-se o famoso chamamento público. E o fluxo sequencial obrigatório dele é muito lógico. Passo 1. Publicação ampla do edital na internet, no site oficial. Passo 2. O julgamento impessoal das propostas, que tem que ser feito por uma comissão com no mínimo 2/3 de servidores efetivos. E o passo 3. A homologação oficial e a publicação do resultado final pela administração. É uma receitinha de bolo. Agora, esse número gigante aí na tela, o 30, ele precisa ficar gravado na mente de vocês. 30 dias. Esse é o prazo mínimo de antecedência exigido pela lei para divulgação do edital do chamamento público no site oficial antes de qualquer tomada de decisão. É um prazo de ouro para a transparência do processo. Uma vez que a parceira foi selecionada, aí nasce o que a gente pode chamar de coração do convênio, que é o plano de trabalho. E o artigo 681 não deixa margem nenhuma para subjetividade aqui. As metas precisam ser super objetivas, especificadas de forma quantitativa e qualitativa. O cronograma tem que ser detalhado, o plano de aplicação dos recursos tem que ser milimétrico e, acima de tudo, deve existir uma forma lógica com parâmetros super claros para medir se o objetivo foi de fato alcançado ou não. Resumindo, sem um plano de trabalho impecável, o convênio simplesmente não prospera. E aqui vai mais um número imperativo para a nossa revisão: 20 dias. Anotem isso. Depois de assinado o convênio, a administração tem o prazo estrito de até 20 dias para publicar o extrato lá no Diário Oficial. E veja bem, essa publicação não é só um detalhezinho burocrático, não. Ela é uma condição de eficácia do instrumento. Traduzindo para o bom português, sem essa publicação em 20 dias, nenhum centavo pode ser pago. É simples assim. Seguindo em frente para o nosso quinto bloco, o acordo foi assinado, foi publicado bonitinho, mas como o Estado garante que o dinheiro está sendo bem empregado na prática? É aqui que a gente entra nas regras de gestão e fiscalização. Essa frase aí na tela é uma citação direta do artigo 692 e ela resume literalmente toda a filosofia por trás dessa fiscalização. Os recursos financeiros que são repassados via convênio não perdem a natureza de dinheiro público. E é exatamente por essa razão que eles ficam vinculados exclusivamente aos termos do ajuste, gerando aquele dever inegociável de prestar contas ao Estado e, claro, ao Tribunal de Contas. O dinheiro mudou de conta, mas não mudou de dono. Cuidado redobrado agora com aquela pegadinha super clássica que as bancas adoram fazer, que é confundir as responsabilidades dos agentes públicos. A diferença é muito clara. O gestor, pense nele como o gerente funcional que fica no escritório. É ele que administra a burocracia, a documentação, os prazos, desde o primeiríssimo dia até a conclusão do processo. Já o fiscal, esse é o profissional técnico designado, é o representante em campo, ele que vai lá botar a bota na lama, inspecionar, medir e acompanhar bem de perto a execução física da obra ou daquele serviço. São funções bem distintas, mas com importâncias absolutamente iguais. E se por acaso sobrar algum dinheiro lá na conta do convênio? Bom, ele com certeza não pode ficar parado debaixo do colchão perdendo valor, né? A lei exige que os saldos não utilizados sejam obrigatoriamente investidos em cadernetas de poupança ou naqueles fundos de curto prazo lastreados em títulos públicos. E a regra de ouro que está lá no artigo 710 é: qualquer rendimento auferido só pode ser investido exclusivamente no objeto original do convênio. A palavra-chave aqui é exclusivamente. Nada de tentar usar esse lucro da aplicação para cobrir uma despesinha extra que não estava no plano. E para encerrar a nossa revisão estruturada, vamos para o nosso sexto e último bloco, passando rapidinho pelas controvérsias e pelas disposições finais, que estão lá nos títulos 8 e 9. Um ponto super interessante aqui: se der briga, se houver conflito, a primeira via do Estado não vai ser correr para o judiciário. O artigo 716 deixa muito transparente a política do Estado do Paraná de priorizar os meios alternativos de prevenção e de resolução de controvérsias.
é tudo focado naquela busca constante pela eficiência e pela celeridade administrativa, evitando processos judiciais arrastados. Finalmente, todo esse novo ecossistema tem um marco temporal cristalino. O decreto tornou obrigatória a adoção dessas regras, atreladas à nova Lei de Licitações, a partir do dia 1º de abril de 2023. E olha que limpeza! Nessa mesma data, houve a revogação de uma lista enorme de decretos estaduais antigos. Foi tudo consolidado para trazer essas regras mais modernas para um único arcabouço normativo. E aí, para testar de verdade a retenção desse nosso mapa mental de hoje, eu deixo uma pergunta provocativa. Afinal, qual é a diferença essencial que a gente abordou entre a exclusão de uma TIC e o gatilho de dispensa para inovação? Lembre-se, lá na TIC, a exceção é aquela automação que não faz gestão da informação e isso é julgado pelo CETIC-PR. Já na parte de inovações, a dispensa ocorre por uma inviabilidade tecnológica ou macroeconômica. Consolidem essas pontes mentais que a gente reviu hoje, continuem confiando no processo de estudos de vocês e voltem a essa estrutura para revisar quantas vezes for necessário. O domínio dessa letra de lei com essa organização visual vai fazer toda a diferença. Até a nossa próxima análise explicativa.